Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre Gato Galáctico mais uma vez. Eu fiz um vídeo semana passada e eu até deletei o vídeo porque eu achei que tinha muito mais coisa pra gente falar sobre esse tema especificamente, então eu resolvi esperar. Esperar um tempo pra fazer esse vídeo e comentar com mais detalhes, com mais coisas e também trazer o posicionamento do próprio gato sobre isso, porque até então a gente não tinha um posicionamento dele sobre o cancelamento que ele estava sofrendo, né? Então vamos lá, o Gato Galáctico ele é um criador de conteúdo infantil hoje em dia. Antigamente o Gato Galáctico ele era conhecido por fazer animações, ele fazia vídeos tipo Draw Mask, né? Talvez ele tenha sido o primeiro a trazer esse tipo de conteúdo aqui pro Brasil, onde ele faz um avatar e ele conta histórias através desse avatar. As pessoas gostavam muito do gato, ele cresceu muito, só que ele fez assim uma mudança de 180 graus no conteúdo dele. Então ele começou a fazer vídeo para criança, começou a se tornar o Lucas Neto 2, alguma coisa assim, cresceu bastante e beleza. O gato ele acabou se envolvendo em diversas polêmicas ao longo da carreira dele, desde apoiar a NFT de uma maneira absurda, e depois teve brigas que ele acabou se envolvendo com outros criadores de conteúdo e assim por diante, e agora o gato deu uma sumida. Depois que sumiu o NFT, o gato não estava mais sendo discutido, mas eu imagino que ele ainda pegue milhões e milhões de visualizações, e sendo bem sincero, ele não precisa de polêmica, porque muitas pessoas devem falar que ele precisa de polêmicas para existir, mas eu acredito que não. Acho que as polêmicas na verdade sujam muito mais a imagem dele, principalmente como criador de conteúdo infantil, do que qualquer outra coisa. A mesma coisa talvez valha pro Felipe Neto, ou pelo menos eu não tô entendendo muito bem como que eles trabalham, né? Porque, sei lá, se eu entendesse, talvez eu fosse gigantesco, aí, sei lá, que se envolve uma polêmica bizarra por mês e tá lá com 300 milhões de seguidores, alguma coisa assim. Bom, enfim, de qualquer maneira, então o Gato Galáctico ele acabou se envolvendo numa polêmica essa semana absurda. Bom, o gato ele tem se posicionado mais hoje em dia lá no Twitter, tem falado sobre, por exemplo, a dieta dele, né, que pra quem não sabe, o gato ele segue uma dieta totalmente de carnívora e tal, né, de conteúdo animal, então ele... Sei lá como funciona essa dieta, claro, mas eu imagino que ele deva só comer alimentos que venham de animais, então ele não deve comer verdura. Sei lá, mano, se tá bom pra ele, né? Mas assim, eu acho que é muito importante você comer verduras, faz melhor pra sua saúde, né? Mas de qualquer maneira ele tá fazendo essa dieta e ele postou um vídeo, aliás, postou um vídeo não, postou uma foto no Twitter onde ele está bebendo leite cru. Muitas pessoas não estão entendendo o que é o leite cru. Pelo que eu entendi do leite cru, é só o leite tirado direto da vaca, sabe? Então é isso, é o leite sem ferver. Todo mundo tá cansado de saber que você tem que ferver o leite pelo menos pra você tomar, né? E muita gente fala, ah, mas eu moro no interior daqui e eu tomo leite normal, tipo, pego o leite ali da vaca, a gente ferve e toma, sim, beleza. Então você já tá matando as bactérias. No caso do gato, pelo que eu entendi, ele tá tomando leite direto ali da vaca sem ferver, porque ferver acaba com alguns nutrientes e tal do leite e tal, sei lá, mano. Só que a questão é o seguinte, o gato... ele tem muito dinheiro, ele tem muita coisa, ele pode ter a vaca mais bem tratada do mundo, entendeu? Agora, a questão é que, tipo, se isso vai pra outras pessoas, as pessoas podem beber esse leite e acabar pegando alguma doença. Inclusive, você pode até pegar tuberculose, pra você ter ideia, através de leite cru desse jeito aí. Então, evite o máximo possível tomar esse tipo de leite. Sempre que você for tomar alguma coisa ferva, tome bastante cuidado. É meio bizarro falar isso, porque é uma coisa que os nossos pais, as nossas mães falavam pra caramba, os nossos avós falavam pra caramba quando a gente era jovem. Agora é a minha vez de falar isso pra vocês, né? É coisa bizarra, né? Bom, de qualquer maneira, então evite tomar qualquer coisa sem ferver nesse sentido. Eu lembro que teve até um vídeo do Balian, que ele foi com os caras lá pro lençol maranhense, aí eles tomaram água lá do lençol e passaram mal, ficaram doentes, sei lá, pegaram uma doença bizarra lá. Então é muito importante você ficar esperto com esse tipo de coisa, tá? Não é porque a gente tá vivendo na época industrial que as coisas deixaram de ter toxicidades e outras coisas mais, tá? De qualquer maneira, então ele fez essa postagem falando que deveriam descriminalizar, né, o leite cru aqui no Brasil, porque o leite cru é proibido. Por que que o leite cru é proibido? Por isso que eu expliquei pra vocês. Ele tem o fator, né, de tipo, pô, se tiver minimamente ali zoado alguma coisa ou passou algum segundo do tempo, aí pronto, já acabou. Você toma aquilo, você vai deitar direto no caixão, entendeu? Então, por isso que é proibido no Brasil a comercialização. Embora que, tipo, a maior parte das pessoas bebem leite e, inclusive, você não pode ser preso por beber leite. E... essa postagem do gato tá errada a partir do momento que ele tá utilizando-se disso para criticar o STF, porque o STF liberou a maconha. Então ele tá fazendo uma ironia, uma piada, falando assim, ah, bom, se liberaram aqui a maconha, por que que não liberam o leite cru, que não tem nada a ver? E aí ele tá lá tomando leite cru.
Essa é a ideia do post dele. Só que não faz sentido, porque, veja bem, a questão da liberação, entre aspas, que aconteceu da maconha, é sobre as pessoas que estão carregando pouca maconha serem consideradas traficantes. Então pensa assim, você acha que o cara que é usuário, que tá usando uma pita ali na rua, ele é considerado um traficante? Você acha que ele deveria ser preso por estar usando e ser considerado um traficante? Eu acredito que não. Ah, mas é que eu sou contra as drogas, eu acho que tem que prender todos os drogados do mundo, coisa do tipo. Então beleza, vamos prender também as pessoas que bebem álcool, vamos beber pessoas que usam remédios controlados e outras coisas mais, não concorda comigo? Porque assim, quando você vai comprar remédio, você vai aonde? Na drogaria, né? Então a droga que a gente tende a falar, essa droga é proibida e tal, são essas drogas ilícitas, né? E tem drogas legalizadas, no caso do álcool. E já foi discutido muitas vezes isso, até fiz um comentário sobre isso no meu outro vídeo, onde eu comento que tem drogas que são muito mais danosas do que a maconha e essas drogas, elas são liberadas, elas não são proibidas aqui no Brasil. Tipo, o próprio álcool, eu acredito que o álcool seja mais nocivo para as pessoas. O álcool destrói famílias, entendeu? Mas enfim, aí beleza. O STF fez essa legislação, que é uma coisa que todo mundo tá discutindo. Não, eu concordo com você, eu acho que tem que liberar as drogas mesmo, mas eu não concordo com o STF fazer isso aí. Tá bom, você pode até entrar nesses argumentos, eu não vou entrar na discussão política, eu tô discutindo aqui o tema. Então, essa liberação, entre aspas, que as pessoas estão pintando que aconteceu, na verdade não aconteceu. As pessoas não estão liberadas de comprar e tal, e tampouco de andar na rua com. Porque se você for pego com qualquer valor de maconha, você pode ser levado na delegacia e os caras vão te multar, ou sei lá, vai passar a noite lá. Vai tomar uma dura, assim por diante. Então não mudou nada nesse sentido, entendeu? Continua sendo exatamente a mesma coisa. A única coisa que mudou é você tá carregando 40 ali, então você é considerado usuário e você não vai ser preso por 10 anos, entendeu? Que é uma coisa que eu acho que é bem válida, na verdade. Mas enfim. Então ele fez essa crítica. E na verdade agora a gente pode dizer que tá igual, né? Porque se você bebe leite cru e o leite cru é proibido, não faz diferença. Porque não tá proibido você beber o leite cru. Assim como não tá proibido você carregar certa quantidade de maconha, entendeu? Então, a questão, essa crítica dele foi meio falha nesse sentido. Mas aí as pessoas começaram a ver uma coisa ali, né, nessa questão dele estar tomando leite. A escolha do leite, a escolha do copo, a escolha da camiseta, a escolha do corte de cabelo. Aí eu vou falar pra vocês, o negócio da camiseta, eu não vou ser hipócrita e falar que eu sabia desse simbolismo, não sabia. Na verdade, o pessoal tava fazendo o simbolismo da camiseta com o integralismo brasileiro e coisa do tipo. Mas assim, eu acho que a galera tá tryhardando bastante nesse sentido, entendeu? Tipo, pô, cara, camiseta verde, sabe? A camiseta verde normal. Eu não sabia que tinha esse simbolismo, mas as pessoas começaram a dizer que tem. A questão do copo de leite, de fato, é um simbolismo que é muito difundido lá na América do Norte. E também o corte de cabelo eu não sabia, e eu acho que nem faz diferença, pra falar a verdade. O cara sempre usou o corte de cabelo assim, e a camiseta, outras coisas, colocou umas roupas lá dele, né, que são do Rio Grande do Sul, e começaram a falar um monte de coisa e fazer vários paralelos e tal, e aquilo. O cara começa a procurar, e quem procura acha, independente de como vai achar. E essas pessoas, elas têm que tomar muito cuidado com isso que elas estão fazendo, sabe por quê? Veja bem, aqui no Brasil, ó, ponto número 1 que eu escrevi no meu roteiro, não é crime você ser integralista, que no caso é o Partido Fascista Brasileiro, tá bom? Então, assim, você não é criminoso por ser fascista, você não é ilegal você ser fascista ou se identificar dessa maneira, pelo menos até onde eu sei. Sei lá, pode ser que tenha visto uma lei errada em algum lugar, mas eu digitei no Google rapidamente, integralismo é crime, aí tá escrito que ser integralista não é ilegal aqui no Brasil. O que a gente sabe é bigodismo. Bigodismo é proibido sim, fazer apologia ao bigodismo também é proibido. Mas enfim, a questão é que ser integralista não é. Então a camiseta verde, né, eu acho que cai por terra essas acusações que as pessoas estão fazendo, ou não, depende do ponto de vista que você tiver. O segundo ponto é, se você não tem como sustentar as acusações que você vai fazer contra uma pessoa, não faça. Porque na justiça brasileira você é inocente até que se prove o contrário. Na internet é o inverso disso, né? Na internet você é culpado até que você se prove inocente. E é justamente o caso do Gato Galáctico. O Gato Galáctico, ele tem uma história na internet. Eu até coloquei aqui, ó, no terceiro ponto aqui que eu ia falar nesse vídeo. O Gato Galáctico, ele tem uma história na plataforma de anos. E até então, ele nunca havia compartilhado nenhum tipo
de apito de cachorro ou qualquer coisa do tipo. Muitas pessoas estão dizendo que o fato dele estar de camiseta verde, ter gestos e ter respondido a outras pessoas, denote assim o posicionamento dele, ou o ponto de vista dele, ou a visão, ou até dele fazer parte de alguma coisa. Mas essas acusações, elas não se sustentam, porque você não tem como provar que isso acontece ligando ele a uma ponta ou outra, entendeu? Então isso abre espaço para que o gato ele te processe, entendeu? Se o gato ele processar você, que foi lá e escreveu no Twitter que o gato era XYZ, você tem grande chance de perder um processo e perder uma grana pro gato por causa disso, entendeu? Então, na internet a gente tá acostumado a ver as pessoas sendo acusadas e automaticamente culpabilizadas por causa dessas acusações. Mas isso abre espaço para que esses processos sejam movidos contra. Inclusive, o próprio gato já disse que esses processos vão ser movidos contra essas pessoas que fizeram essas acusações pesadíssimas, né? Porque a gente não tá falando de uma acusação simples, a gente tá falando de uma coisa muito pesada, que é pegar e falar que o cara é XYZ, coisas que destrói a carreira das pessoas, entendeu? Então, a gente precisa ter um pouco mais de serenidade na hora de observar as coisas, de entender mais sobre essa questão da justiça, do que tá certo, do que tá errado. E eu sei que muita gente vai falar, não, Dark, você tá completamente errado, você tá defendendo, você tá passando pano pro Gato Galáctico, não sei o que. Assim, cara, tipo, você criou essa imagem de que ele é XYZ, mas como eu disse, não tem como ser provado nada disso, entendeu? O máximo que você pode fazer é criticar as atitudes dele. Por exemplo, você pode chegar e falar, pô, gato, achei que você mandou muito mal porque você tava bebendo leite, você não sabe que beber leite é uma coisa muito ofensiva nos Estados Unidos, então não faça isso. Pô, gato, eu vi que você tava fazendo contas assim, de 1, 2, 3, e você contou de uma forma um pouco diferente com a sua mão, então talvez você não devesse pegar e utilizar esse simbolismo, porque além disso, colocar você para ser cancelado na internet é uma coisa que faz vínculo com pessoas que têm um pensamento meio torto. Então não faça esse simbolismo, não beba leite nos vídeos, não faça esse tipo de coisa, porque isso não é uma coisa tão legal, entendeu? Eu acho que tá ponto aí, tá legal, vamos discutir assim, por que a gente não fala dessa maneira? Por que a gente tem que pegar e já falar, não, veja bem, você é XYZ, eu vou destruir sua vida e tal, entendeu? Não, não é assim que a gente tem que trabalhar. A gente tem que saber ouvir mais, a gente tem que saber conversar mais, a gente tem que saber dar menos ouvido ao ódio escancarado, que inclusive distorce as coisas o tempo inteiro. E aí você tem, por exemplo, um expose de fake de uma ex-namorada do gato rolando na internet aí, que muitas pessoas já tomaram como realidade também. E aí vai se criando uma imagem, uma historinha na cabeça das pessoas que vai sendo legitimada por causa dessas coisas e vira um bagulho insano, gigante, que muitas vezes não se sustenta. E a gente não tá falando de uma pessoa que é só um personagem, a gente tá falando de um ser humano que tem sua vida, tem sua família, tem muitas coisas ali que poderiam ser explicadas. Por exemplo, postagem que a esposa dele fez lá no dia 20, que é aniversário do Bigodinho. A gente poderia ver ele falar melhor sobre essa questão dos gestos da mão, da resposta que ele deu pra um carinha lá e outras coisas mais, de uma pessoa que ele segue. Então poderia ser trazido essas respostas, entendeu? Pra gente saber, mas aí tem aquela questão de que, pô, tipo, isso fica a critério também do Ministério Público pegar e fazer a investigação, não de mim, o Dark, que faz vídeo pro YouTube, ou do fulano de tal que tá lá no Twitter. A gente tem que começar a entender que, assim, a gente tem uma justiça no Brasil e apologias e outras coisas mais são proibidas. Então, se isso cai lá, ele que vai ter que se explicar. E, sinceramente, assim, mano, tipo, eu não quero acreditar que o gato tenha ligação com qualquer tipo de coisa desse tipo, sabe? Por mais que ele tenha ido lá na palestra do Brasil Paralelo e outras coisas mais, não quero acreditar que o gato tenha ligação com isso, porque é muito bizarro, cara. O cara tem uma carreira já estabelecida na internet, ele tem um trabalho que não tem nada a ver com isso, que não tem nenhum tipo de ligação com isso, e do nada começa a surgir esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas elas têm que fugir o máximo possível de qualquer ligação com esse tipo de situação. Então a minha visão, né, é essa. Aí o quinto ponto é: esse é um assunto muito sério. É um assunto muito sério pra gente pegar e discutir na internet, no Twitter, dessa maneira que tá sendo discutida. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma piada, isso não é uma coisa que você fala de forma leviana, mas as pessoas se tornaram personagens já, né? As pessoas se tornaram personagens no Twitter que ficam utilizando-se dos argumentos e das coisas, virou um bagulho assim que parece que a pessoa não tem mais cérebro, né? O famoso cérebro liso. A pessoa escreve cada coisa e abre espaço pra tomar uns processos absurdos, cara, porque a gente não tá falando de uma acusação pequena, é uma acusação muito séria, muito grande. O quarto ponto é que criadores em massa estão defendendo o gato também, e aí pra você ver como as coisas são, né? Eu tô falando pra maior parte dos criadores de conteúdo assim, pra evitar esse assunto. Por quê?
Que assim, por mais que o gato, ele provavelmente não tinha nenhum tipo de ligação com nada, ele fez a postagem do copo de leite, isso acabou abrindo portas pra muitos caras de ideia torta ir lá e postar no Twitter. Lá no Twitter, quando você digitava Gato Galáctico, mostrava lá os perfis que mais eram acessados, né? Os comentários mais relevantes. A maior parte desses comentários relevantes eram pessoas que eram literalmente neo-bigodismo. E eu não tô falando nem de brincadeira, porque tinha foto de copo de leite no avatar, que é um dos apelidos que eles usam. Tinha, sei lá, 88, tinha caveirinha, tinha, sei lá, o cara postando vídeo de, sei lá, de suástica, umas paradas assim. Então tinha muita coisa assim. Então eles estão muito oriçados agora. Isso é uma coisa que viralizou muito, né? E que ativou muito eles, entendeu? Mais um motivo de porque eu acho que o gato tem que ficar pensando melhor as coisas que ele faz na internet para não pegar e falar com essa galera, né? Porque eu acho que o ponto aqui é por que você tá falando com essa galera em primeiro lugar, né? E aí o gato fez até uma postagem, que foi essa daqui. Ontem eu fui alvo de críticas por beber leite cru e supostamente fazer associação à mensagem supremacista. Aliás, de supremacia. Isso é uma mentira absurda. Abomino bigodismo e todas as formas de autoritarismo e violência. Não tem envolvimento com grupos supremacistas, tampouco neonazistas. Ai, meu Deus, falei a palavra. Espero que não desmonetize. Por aqui defendemos a paz em nome dela e do bem-estar da minha família, que está sendo afetada pela situação. Por essa situação, e de qualquer pessoa que possa ter se sentido ofendida. Irei remover a publicação. No meu canal temos um compromisso diário com a mensagem que é transmitida de todos que nos acompanham e em hipótese alguma permitirei disseminação de informações falsas. E aí tem várias pessoas elogiando o posicionamento dele, falando que ele não tinha que deletar e outras coisas mais, mas assim, eu acho que as pessoas elas querem defender muito as suas ideias e elas não se importam com as vidas que estão sendo queimadas no meio desse processo. E, cara, mano, você jamais vai querer ter qualquer tipo de vínculo com esse tipo de coisa. Então, mesmo que minimamente, se você falou alguma coisa que pode ser mal interpretada e tal, é só pedir desculpa, deletar e sair, saca? O gato até demorou bastante pra fazer essa postagem, porque a postagem que ele fez viralizou de uma forma absurda. Da noite que eu gravei, tava com 700 mil, terminei de gravar, tava com 3 milhões. E no outro dia tava com 12 milhões. Então, tipo, ele demorou bastante pra ele pegar e deletar a postagem. Isso viralizou ao ponto de que, tipo, foi causado um dano à imagem dele, entendeu? E esse dano provavelmente foi por causa da interpretação errônea que as pessoas deram sobre aquilo. Mas assim, sei lá, ele poderia ter feito uma postagem antes, ele poderia ter trabalhado melhor certas outras coisas. Na minha visão, isso é um desastre de PR, né? Que é relações públicas. Ele não deveria ter feito essa associação mesmo que de brincadeira, entendeu? Tipo, ele não deveria ter feito a postagem e não sabendo daquilo e postando de qualquer jeito e descobrindo depois, tirar do ar e falar que não tem nenhum tipo de relação com isso, que só foi, ou até mesmo reclamar e falar, o mundo tá chato, entendeu? Mas o problema é que até hoje as pessoas estão falando sobre isso, até hoje as pessoas estão discutindo sobre isso, entendeu? Então eu acho que é importante a gente pesar os dois lados, tá bom? Então tá aí o vídeo, eu acho que deu pra gente pegar e falar de maneira bem serena, pra gente analisar bem esse caso e explicar direitinho, né? Pra quem não sabe, essa questão do leite, por que o leite ele é utilizado por grupos norte-americanos? Porque dizem que a pessoa que pode tomar leite é descendente direto lá dos europeus, arianos, coisa tipo uma parada meio meme assim. Então é meio viagem, os caras são meio malucos mesmo, né? Fazer o quê? E basicamente esse é o simbolismo que eles deram pra pegar e se comunicar. E hoje em dia a maior parte desses grupos sabem, né, que esse símbolo tem esse valor, por mais que tenha gente falando, não, mas veja bem, esse símbolo não tem valor, não sei o que e tal, o símbolo é só o cara tomar leite. Aqui no Brasil eu até entendo, porque aqui a gente não tem, esses grupos não tem tanta força, mas lá na América do Norte eles têm bastante força sim, e isso é um símbolo utilizado por eles para várias coisas, né, e no caso, o gato acabou fazendo esse sinal sem querer, né, então é isso, eu acho que tá aí o vídeo pra gente discutir bem esse tema, lembrando, tome cuidado com as coisas que você vai estar falando, tome cuidado com as pessoas que você está acusando na internet, porque é muito complicado algumas coisas que a gente fala, algumas coisas que a gente se posiciona, e isso, além de afetar a vida de outra pessoa e punir essa pessoa de uma forma errada, a gente acaba causando problemas pra gente, né, problemas judiciais também, como foi o caso da pessoa que fez a postagem falando que o gato era bigodista do nada, entendeu? Sendo que, como eu disse, aqui no Brasil, você
tem sim o problema da apologia, mas nesse caso especificamente da camiseta verde, que as pessoas estão usando muito sobre ser fascista e coisa do tipo, isso não é considerado um crime, pelo menos até onde eu vi. Pelo menos eu acho que no Brasil não é considerado crime você tomar leite e usar camiseta verde, entendeu? Então é muito difícil você conseguir sustentar essas acusações e daria um processo ganho praticamente pro gato, e ele vai pegar e processar você e você vai perder dinheiro pra ele, entendeu? Então, assim, tem outras maneiras de chegar a essas discussões, tem outra maneira de abrir isso aí e falar, ó, gato, você pegou e vacilou nisso aqui, eu acho que isso aqui não foi tão legal. Pedir uma resposta e cobrar. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar na internet e não fazer essa ciranda que acaba virando tudo, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo e a gente se vê depois.